Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Irislene Andrade, sua professora de matemática, e quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vem comigo, abençoado, porque vamos aprender! A aula de hoje é sobre triângulos. Triângulos são figuras geométricas planas formadas por três segmentos de reta, que se encontram nas extremidades. São os polígonos com o menor número de lados, além de três ângulos e três vértices. Podemos observar aqui nesse triângulo de exemplo, em que nós temos os vértices A, B e C, em que a gente faz a grafia deles em letra maiúscula. Temos também os ângulos alfa, beta e ômega, o ômega medindo 90 graus. E também os lados, que eu posso escrever como ABC minúsculo, ou eu posso fazer referência aos lados utilizando os vértices AB, AC e BC. Os triângulos têm uma importância significativa na sociedade, em diversos campos além da matemática, como na navegação, especialmente na navegação marítima e aérea. Os triângulos são usados em cálculos para determinar a localização com base em ângulos e distâncias. Tecnologias. Triângulos são essenciais para o funcionamento de dispositivos como GPS e radares, que dependem de cálculos trigonométricos para determinar a localização e a direção. Medicina. Em diagnósticos médicos por imagem, como a tomografia computadorizada, os triângulos são usados para determinar a posição tridimensional de estruturas no corpo humano. Arquitetura e engenharia. Triângulos são usados na construção de estruturas como pontes e edifícios, para garantir estabilidade e resistência, pois é o polígono que se destaca por sua rigidez. A geometria dos triângulos é fundamental para o designer estrutural. Enfim, os triângulos desempenham um papel essencial em muitos aspectos da sociedade, desde aplicações matemáticas até o mundo físico e tecnológico, desempenhando um papel fundamental em diversas áreas do conhecimento e da vida cotidiana. Fantástico, não é mesmo, abençoado? Você imaginava que o triângulo era tão importante assim? Vamos então ver agora a classificação dos triângulos. Eu posso classificar os triângulos de duas maneiras, um com relação ao comprimento dos lados. Ele pode ser um triângulo equilátero, em que todos os lados geometricamente são iguais. Ele pode ser um triângulo isósceles, dois lados têm o mesmo comprimento. Ou ele pode ser um triângulo escaleno, três lados de medidas diferentes. A segunda classificação para triângulo é com relação à amplitude dos ângulos. Um triângulo pode ser retângulo, quando ele apresenta um ângulo reto, medindo 90 graus. Ele pode ser um triângulo acutângulo, quando ele apresenta todos os ângulos agudos, ou ele pode ser um triângulo obtusângulo, quando ele apresenta um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Vamos dar continuidade à aula falando sobre as propriedades dos triângulos. Propriedade número 1. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Independente do tipo, do formato do triângulo, a soma dos seus três ângulos internos vai ser sempre igual a 180 graus. Número 2. A soma dos ângulos externos de qualquer triângulo é sempre igual a 360, independente do tipo ou formato. E por que isso é interessante? Por que é importante saber disso? Numa questão como essa aí, desse exemplo desse triângulo, em que a gente tem duas medidas de ângulos externos conhecidas e precisa determinar a terceira, nós podemos utilizar essa relação. Então, se eu somar o A com 130 e o 110, eu vou dizer que a soma dos três é igual a 360 e assim eu vou conseguir determinar o valor de A. Nós montamos uma equação do primeiro grau e fica assim: o ângulo A mais 130 mais 110 é igual a 360. 130 mais 110 é igual a 240. Passando 240 lá para o outro lado negativo, realizando a subtração, nós temos que o ângulo A é igual a 120 graus. Número 3. A soma das medidas de dois lados de um triângulo é sempre maior que a medida do terceiro lado. Essa propriedade é chamada de desigualdade triangular, ou condição de existência de um triângulo. É importante a gente observar que isso significa que, dadas três medidas, nem sempre essas três medidas vão conseguir fechar um triângulo. Veja bem, observando aí as medidas dessa primeira figura geométrica, nós temos 3 centímetros, 6 centímetros e 11 centímetros. Veja bem, se eu somar 3 mais 11, dá 14. 14 é maior que 6. Ok, atendeu a condição. Se eu somar 6 mais 11, dá 17. 17 é maior que 3. Até aí tudo bem. Mas o que acontece quando eu pego as medidas 3 e 6? 3 mais 6 dá 9, e 9 não é maior que a outra medida que é igual a 11. Por isso, essas três medidas não conseguem formar um triângulo. Já no exemplo do triângulo número 2, com as medidas 2, 2 e 3, nós temos todas as condições sendo aceitas. 2 mais 2 é maior que 3, 2 mais 3 é maior que 2 e 3 mais 2 também é maior que 2.
Número 4. O maior lado de um triângulo é sempre oposto ao seu maior ângulo. Por consequência, o menor lado de um triângulo é sempre oposto ao seu menor ângulo, assim como o lado médio é oposto ao ângulo médio. Veja bem, se nós precisarmos distribuir as medidas 3, 4 e 5 em um triângulo que tenha os ângulos iguais a 34, 45 e 101, é só a gente observar uma ordem crescente para essas medidas e colocar que o lado menor vai estar para o ângulo menor, o lado maior vai estar para o ângulo maior. Então, nesse caso, nós temos que 34 está para 3, 45 está para 4 e 101 está para 5. Propriedade número 5. O lado diferente de um triângulo isósceles é chamado de base. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Propriedade número 6. Todos os ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Se o triângulo é equilátero, ele tem os 3 lados iguais. E toda vez que os 3 lados forem iguais, os 3 ângulos vão ser iguais a 60 graus. Exemplo 1. Observe o triângulo EFG ao lado. Ele é retângulo em F. Quanto mede o ângulo X desse triângulo? Será que é 30, 60, 90 ou 120 graus? Veja bem, para que a gente possa utilizar a soma dos ângulos internos do triângulo igual a 180, nós precisamos conhecer duas dessas medidas. Mas nessa figura nós temos apenas o 90 graus em F. Porém, lá no ângulo G, nós temos o valor do ângulo externo. E se você observar bem, se eu juntar lá no vértice G, o ângulo externo com o ângulo interno, isso vai dar um ângulo raso de 180 graus. Então diz aí para mim, quanto é que falta de 120 para chegar em 180? 60, muito bem. Então a gente pode fazer assim, ó, o ângulo G mais 120 é igual a 180 graus. Passando 120 para o outro lado, fica 180 menos 120. Logo, o ângulo G mede 60 graus. Agora sim, conhecendo o valor do ângulo G, nós sabemos o valor do ângulo F, a gente consegue determinar o valor do ângulo E, que a gente está chamando de X. Então fica assim, ó, X mais 90 mais 60 é igual a 180. Por que 180? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será igual a 180 graus. Prosseguindo ali na equação do primeiro grau, 90 mais 60, 150. O 150 que está somando, passa subtraindo. 180 menos 150, então o valor de X é 30 graus. Resposta correta, letra A. Semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando possuem ângulos correspondentes, congruentes, e lados correspondentes, proporcionais. Aí nós temos um exemplo de dois triângulos, um maior e um menor, um azul e outro em vermelho. Observe que a correspondência entre os ângulos dos triângulos azul e vermelho é dada por, veja bem, quais são os ângulos que medem 70 graus? No caso do triângulo azul, é no vértice C. No caso do triângulo vermelho, é no vértice F. Então, C e F eles são correspondentes a 70 graus. Quem é o correspondente ao ângulo de 45 no triângulo azul? É o B. Quem mede 45 no triângulo vermelho? É lá no ângulo D. Então, o B e D são correspondentes porque ambos medem 45 graus. O ângulo A e o ângulo E medem, respectivamente, 65 graus. Acabamos de ver a relação entre os ângulos. Observe agora a relação entre os lados, que precisam ser proporcionais. Então aqui, ó, quem é o lado que é correspondente ao lado AB? No triângulo azul, lá no triângulo vermelho vai ser o lado DE. Então a gente vai ter a razão de AB está para DE, assim como AC está para F e BC está para DF. Isso resulta em 27 está para 9, assim como 15 está para 5 e 18 está para 6. E aí, se a gente realizar a divisão dessas três frações, nós vamos observar que todas elas são iguais a 3, o que caracteriza que essa relação é uma relação proporcional. Perceberam que são 6 condições a serem observadas para verificar se dois triângulos são semelhantes? É muita informação, não é mesmo? 3 com relação aos ângulos, 3 com relação aos lados. Então a gente vai ver que existem alguns casos que, se forem observados, a gente já vai poder concluir que esses triângulos são semelhantes. Caso 1. Caso ângulo-ângulo. Dizemos que dois triângulos são semelhantes se dois ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos de outro triângulo. Então, se você observar em dois triângulos que duas medidas dos ângulos são iguais, você já pode com certeza afirmar que esses triângulos são semelhantes. Caso 2. Caso lado, ângulo, lado. Dizemos que dois triângulos são semelhantes se dois lados são proporcionais e o ângulo entre esses lados é congruente. Observa comigo aqui. Temos um triângulo menor e um triângulo maior. Temos aqui que o ângulo A mede 90 graus, assim como o ângulo D. Logo, nós já achamos dois ângulos correspondentes com a mesma medida, congruentes.
Falta observar, então, a medida dos lados. Vamos verificar se é proporcional. Veja aqui, o lado AB mede 3 e o lado DE mede 6. Então, a razão fica assim, 3 está para 6. Vamos verificar se isso é proporcional à medida dos outros dois lados. O lado AC mede 5 e o lado DF mede 10. 5 está para 10. 3 está para 6 tem o mesmo valor de 5 está para 10. Na simplificação, 1 está para 2. Logo, eles são proporcionais. Com isso, nós concluímos que esses dois triângulos são semelhantes. Terceiro caso, lado, lado, lado. Dois triângulos são ditos semelhantes se os três lados do primeiro triângulo são ordenadamente proporcionais aos três lados do segundo triângulo. Então, veja bem aqui. Nós vamos verificar se esses três lados são proporcionais. Então, o lado AB está para o lado DE. Quanto é o lado AB? 12 centímetros. 12 está para 4. Isso resulta em 3. O lado AC mede 15. O lado DF mede 5. Então, 15 está para 5. Realizando a divisão, a gente também consegue encontrar o valor 3. O lado BC mede 9 e o lado EF mede 3. Realizando a divisão, também é igual a 3. Logo, nós temos dois triângulos congruentes. Exemplo 2. Uma casa de 6 metros de altura produz uma sombra de 3,5 metros de comprimento. No mesmo instante em que um edifício produz uma sombra de 35 metros de comprimento, a altura do edifício é 60 metros, 65 metros, 50 metros ou 55 metros? Veja bem, meninos, aqui a gente tem um caso de semelhança de triângulos. Nós podemos observar essa relação através da sombra projetada tanto pelo edifício quanto pela casa. Então, nós temos aqui, observa comigo no primeiro triângulo, que são as medidas em relação ao edifício. Nós não temos a altura do edifício, então a gente vai chamar de x, mas nós temos a medida da sombra que ele projeta, de 35 metros. Essa relação tem uma relação de semelhança com a relação da sombra da casa, que tem 6 metros e a projeção da sombra é 3,5 metros. Então vamos lá, vamos montar aqui a proporção. A altura do edifício está para a altura da casa, então vai ficar x está para 6. E a medida da sombra do edifício está para a medida da sombra da casa, então vai ficar 35 está para 3,5. Utilizando a propriedade fundamental das proporções que nós já vimos em aulas anteriores, abençoado, tá lembrando aí? Sim, tenho certeza que sim. Vai ficar assim, 3,5 vezes x dá 3,5 de x. E do outro lado vai ficar 6 que multiplica 35, que dá 210. Passando o 3,5 dividindo 210, a gente vai ter que 210 dividido por 3,5 é igual a 60 metros. A alternativa A, o prédio tem 60 metros. Continuando agora a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre ampliação e redução de figuras poligonais em malha quadriculada. Vamos analisar essas duas figuras aqui. Na figura 1, ela ocupa 3 quadradinhos na vertical e 3 quadradinhos na horizontal. A figura 2 é notório que é uma figura maior, ou seja, ela é uma ampliação. Vamos ver então qual é o espaço que ela ocupa ali. Nós temos na horizontal 6 quadradinhos e na vertical também 6 quadradinhos. Então, o que aconteceu da figura 1 para a figura 2? Ela dobrou de tamanho. Muito bem. Então, nós temos aí que a figura 2, ela representa o dobro do tamanho da figura 1. E agora, nessa aula, a gente vai observar o que acontece com o perímetro e com a área das figuras quando elas são ampliadas ou reduzidas. Veja bem, no caso do perímetro, conta comigo ali, Lembrando, o perímetro é o contorno da figura, então você vai contar ali quantos ladinhos tem a figura 1. Conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o perímetro da figura 1 é 12 unidades. Ele não informou qual é a unidade pra gente, mas isso é irrelevante. Vamos agora para a figura 2. Conta comigo lá, quantos quadradinhos eu tenho para fechar a figura 2 completa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Agora analisa comigo, se a figura 1 tinha um perímetro de 12 e a figura 2 tem um perímetro de 24, qual é a relação que aconteceu entre os perímetros? Isso mesmo, dobrou. Então percebam que quando a gente amplia uma figura, o perímetro também amplia na mesma proporção. Nós dobramos o tamanho da figura 1 para 2, então o perímetro também foi dobrado. Galerinha, se liga nessa dica. Os triângulos podem ser classificados de acordo com seus lados e ângulos. E a semelhança entre eles ocorre quando possuem lados proporcionais e ângulos de mesma medida. Esse conceito de semelhança também se aplica quando realizamos ampliação ou redução de triângulos ou de outras figuras poligonais usando malhas quadriculadas. A forma e os ângulos são mantidos, mas o tamanho e o perímetro pode mudar. Curtiu a dica? Então, bom estudo!
já falei bastante, me cansei, agora é a sua vez. Chegou a hora do vamos exercitar. Questão 1. O carro de Lauren apresentou um problema e ela teve que parar. Obedecendo às leis de trânsito, ela usou o sinalizador chamado triângulo para avisar aos outros carros na estrada que seu estava enguiçado. Nesse sinalizador, os 3 ângulos têm a mesma medida, portanto, cada um deles mede 45, 60, 90 ou 180 graus. Relógio na tela. Solução da questão. Se você prestou atenção na aula, observou que em caso de triângulos que têm a mesma medida, isso é um triângulo equilátero, que todos os lados são iguais e todos os ângulos também são, e nós já demos qual é o valor dele. Mas se você não lembra, a gente pode calcular. Se temos os 3 ângulos iguais, então a gente pode chamar esses ângulos de x. X mais x mais x, a soma é sempre igual a 180. X mais x mais x é igual a 3x. Passo 3 dividindo, então 180 dividido por 3 dá um resultado total de 60 graus. Resposta correta, letra B. E aí, vocês acertaram? Questão 2. O telhado de algumas casas tem o formato de um triângulo isósceles. Com relação aos ângulos e lados, podemos afirmar: letra A, possui todos os ângulos congruentes? B, possui todos os lados congruentes? C, possui 2 ângulos e 2 lados congruentes? Ou D, possui todos os ângulos diferentes entre si? Agora é com vocês!
Solução da questão 2. Veja bem, se o triângulo é isósceles, ele tem dois lados e dois ângulos congruentes, porque os lados correspondentes têm a mesma medida. Significa então que a resposta correta é a letra C, possui dois ângulos e dois lados congruentes. Questão 3. Observe as seguintes figuras que Maria Rosas desenhou na malha quadriculada. A figura 2 é uma ampliação da figura 1. Logo, o perímetro do novo polígono é letra A metade da figura 1, letra B, o dobro da figura 1, letra C, o triplo da figura 1 ou letra D, o quádruplo da figura 1. A figura 1 tem 3 quadrados, de tamanho tanto na vertical quanto na horizontal. Já a figura 2 tem 6 unidades na vertical e 6 na horizontal. Logo, ela dobrou nas duas dimensões e, por consequência, o seu perímetro também dobrou de tamanho. Logo, a resposta correta é letra B, o dobro da figura 1. E aí, abençoado, você acertou todas as questões? Eu espero que sim, pois nossa aula está chegando ao fim. Mas antes, vamos revisar o que aprendemos hoje, pois chegou a hora de ver o que aprendi hoje. Na aula de hoje, falamos sobre triângulos. Falamos sobre os elementos do triângulo, que são os lados, os vértices, os ângulos internos, os ângulos externos. Falamos sobre sua condição de existência, que diz que um lado tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois. Verificamos que todo triângulo apresenta 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Estudamos também sobre semelhança de triângulos. O que é essa semelhança? Se os ângulos forem congruentes e os lados correspondentes proporcionais, nós teremos 2 triângulos semelhantes. Vimos que temos 3 casos de semelhanças de triângulos. Temos o caso lado, ângulo, lado. Vimos o caso lado, lado, lado. E vimos o caso ângulo, ângulo. Abençoado, continue estudando e não esqueça, eu acredito em você. Foi muito bom ter sua companhia até agora, mas eu já estou indo. Até a próxima. Tchau, tchau.